todos. Estamos aqui reunidos mais uma vez, graças a Deus. E hoje eu vou lhes falar sobre um autor contemporâneo nosso, extremamente útil o seu pensamento para o desenvolvimento da nossa atualidade. Ele chamava-se Bertrand Russell. Era inglês, nasceu em 1872, faleceu em 1970, também na Inglaterra. Ele foi tudo na vida. Foi matemático, foi um filósofo, foi historiador, foi um lógico, um escritor e um ativista. Um ativista extremamente voltado à atividade política. Considerava-se um liberal, um pacifista e um socialista, mas em nenhuma dessas adjetivações, em nenhuma dessas situações, ele se aprofundou teoricamente. Recebeu, em 1950, o Prêmio Nobel de Literatura, não por um livro, não por uma obra propriamente dita, mas pelo conjunto dos seus variados e significativos escritos, pela liberdade de pensamento e pelos ideais humanistas. Era de uma família aristocrata. O pai era lorde, o pai era conde, barão, enfim. A mãezinha dele era uma senhora extremamente cuidadosa, que tinha laços, inclusive, com a coroa inglesa. Era de uma família, como eu disse, aristocrata, e chegou a ser preso 5 meses por seus ideais pacifistas, em plena Primeira Guerra Mundial. Ele foi preso outras vezes. A Primeira Guerra Mundial, deixa eu lhes relembrar, foi de 1914 a 1918, período em que escreveu, quando estava preso, uma introdução à filosofia matemática. Ele dizia-se, vejam, importante isso que eu vou lhes falar agora, ele se dizia movido por 3 grandes paixões: o desejo de amor, a busca pelo conhecimento e uma enorme compaixão pelo sofrimento da humanidade toda. Esse amor aí pode ser traduzido, eu vou lhe dizer adiante, mas já vou dar um toquezinho agora. Ele perdeu os pais muito cedo. Aí ele foi dado para ser cuidado por um avô, que era um lorde. Esse lorde também faleceu. Aí o avô dele, um outro avô dele, queria e conseguiu cuidar dele e do irmão dele. Por quê? No testamento do paizinho dele, era o desejo do paizinho dele, que ele fosse educado por um amigo dele, do pai, ateu. Isso causou um rebuliço na cabeça do avô. E o avô foi à justiça e conseguiu a sua mantença como curador do então menino. Ele sofria de uma solidão insuportável. Isso vai repercutir enormemente no decorrer da vida dele. Buscava saber o porquê as estrelas brilham. Vejam, saber por que ainda os números predominavam por sobre o fluxo. E, por fim, ele percebia as profundezas do mundo com suas guerras, pobreza, dor, tortura, enfim, tudo aquilo de péssimo que uma guerra encerra. A filosofia de Russell era baseada essencialmente tanto na lógica quanto no empirismo. Já lhes falei acerca de empirismo. Ele próprio tinha um caráter onde se misturavam uma arrogância elitista, porque ele vinha de uma família de nobres, de aristocratas, de serviçais para tudo. Serviçais para lhe servir o alimento, serviçais para lhe trocar roupa, serviçais para lhe conduzir a cavalo pelo campo, enfim. Ele tinha essa arrogância, dita arrogância elitista, uma honestidade de caráter irretocável e se baseava por princípios inflexíveis. Era inflexível nos seus princípios de natureza moral. Suas posições
política, seu imenso conhecimento, sua vida filosófica o fizeram uma pessoa extremamente contraditória e controversa, a ponto de ter sido ser apontado como um filósofo mais importante da sua época e, ao mesmo tempo, trancafiado num xadrez, numa prisão. Tinha detratores, verdadeiros inimigos do seu modo de pensar, que eles acusavam de ser tudo na vida, ser tudo. Completamente complacente com os costumes, percebam isso, complacente com os costumes, mas é inegável que a sua filosofia política, de caráter eminentemente pacifista, pois insurgiu-se contra as armas nucleares, o que levou ele o seu comportamento, o seu ideário todo de homem, de filósofo, a ser o desencadeador das campanhas a favor do desarmamento nuclear. Admitiu, contudo, e buscou essencialmente a filosofia tradicional, a epistemologia, isto é, o estudo do conhecimento amplo e das suas diversas formas. Essa epistemologia, nome bonito pra caramba, hoje em dia é conhecida como teoria do conhecimento. Ponderou, contudo, uma dúvida existencial: como podemos afirmar o que afirmamos é verdade? Isso o incomodava muito. Como é que eu posso dizer que o que eu digo, de fato, é uma verdade a ponto de ser aceita por todos? Enfim, ele apontava a verdade universal não existe. A verdade universal, tão proclamada por aí afora, pois todo conhecimento é relativo à época ou à cultura em que ele é aceito, ou seja, tem condicionantes que permitem que o conhecimento seja ou não aplicado conforme a época, conforme a cultura. Professou, ao longo de toda a sua vida, uma vã procura de Deus, crendo, contudo, num mundo abstrato da matemática, mas amando e desamando várias mulheres ao longo da sua vida, pois, tendo dito, certa feita, que a sua esposa não a amava mais. Ele foi claro. Olha, ele estava andando de bicicleta, quando voltou desse passeio de bicicleta, ele percebeu, naquele momento, que ele não amava mais a sua esposa, com quem ele se casara novinho. Ele chegou para ele e falou: Alice, eu não lhe amo mais. Puxa, causou um rebuliço na vida, tanto dele quanto dela. A moça jamais esperava uma posição dele nesse sentido. E ele próprio dizia: puxa vida, que foi que eu fiz com a Alice? Eu tive coragem de dizer a ela que não a amava mais, mas até ontem, até eu ir andar de bicicleta, eu a amava perdidamente. Casou-se algumas vezes, até que, em uma viagem à Rússia, em 1917, viu acontecer a Revolução, passando a crer que, finalmente, uma sociedade justa poderia ser implantada na Terra. Olha o ideário socialista, o ideário comunista aflorando nele. Contudo, olha o outro aspecto do espírito controverso que ele tinha. Criticou Lenin e, com isso, incompatibilizou-se com a esquerda inglesa. A esquerda inglesa é a esquerda trabalhista. Partido Trabalhista, os comunistas socialistas na Inglaterra se denominam trabalhistas. Pois bem, tendo poucos amigos, resolveu então criar com a esposa, a atual esposa dele, uma escola. Essa escola foi um verdadeiro fracasso, por várias razões. Os alunos iam, assistiam a aula que queriam, era uma propriedade grande, os alunos perambulavam por lá: agora eu quero assistir a aula. E iam: não, essa aula está chata, saíam. Até a comida que lhes era servida, era o internato, era levado em discussão. Não,
Não pode ser batata assim, tem que ser batata assada. Não pode ser carne assim, tem que ser carne assada. Enfim, essa escola pregava um total abandono daquela didática, daquele formalismo escolar que a Inglaterra de então prezava. Como eu lhes disse, era uma escola totalmente fora dos padrões convencionais. Enfim, isso tudo, essas esposas todas, essas controvérsias todas, essa ida à Rússia, já ia dizendo a União Soviética, essa ida toda à Rússia, foi acontecendo com ele quando ele já estava avançado na idade. Mas cada vez que ele ficava mais velho, ele ficava mais intransigente nos seus princípios, tendo sido novamente preso por pregar, dessa vez, a desobediência civil contra as armas nucleares, se mostrando contrário também à presença americana no Vietnã, Guerra do Vietnã, onde os Estados Unidos passou longo tempo lá e não levou. Enfim, ele tinha uma personalidade desse jeito, ele só cria naquilo que ele acreditava, ele só acreditava naquilo que ele cria. Russell foi um verdadeiro apóstolo do desarmamento, foi um anti-imperialista ferrenho. Ele defendeu uma guerra, inclusive, uma guerra nuclear preventiva, ou seja, vai acontecer, precisa uma guerra nuclear aqui, setorialmente, para impedir que esse fulgor armamentista se espalhe. Então vamos acabar com esse conflito aqui nuclearmente e vamos seguir a vida. Ele se insurgiu também e malhou o totalitarismo de Stalin, afirmou que, como eu disse, que a guerra contra Hitler era necessária, sendo um verdadeiro quebra-cabeças de natureza filosófica. Com isso eu quero lhes dizer o seguinte: Bertrand Russell foi uma pessoa que buscou extremamente o conhecimento. 2, ele buscou, com as várias mulheres com quem ele teve relacionamento, ele buscava sempre o amor, um amor profundo, um amor que ele pudesse se entregar totalmente. E, acima de tudo, ele cria tudo isso pelo abandono ao qual ele se viu na infância. Isso é minha interpretação. Vocês interpretem o texto como melhor acharem, mas a minha percepção acerca de Russell é essa. Ele buscava o amor, ele foi um pacifista, mas, sobretudo, ele cria naquilo que ele defendia. E ele só defendia aquilo que ele cria. Bom, essa foi a mensagem de hoje. Espero que tenham gostado. Por favor, se o tiverem feito, ou seja, gostado, deem um like aí para que a gente possa continuar lhes falando. E até qualquer hora, se Deus quiser. Um abraço, muito obrigado pela gentileza. Até!